vamos pedir a Deus e a Jesus para que o tema de hoje penetre em nosso íntimo, nos esclarecendo sobre a sua gravidade e o quanto nós devemos estar alertas em todos os momentos da nossa estadia aqui na Terra, assim como em nossa vida eterna. Falaremos aqui sobre os processos obsessivos que chegam a nós, tanto nos momentos de nossa encarnação, como quando ultrapassamos as fronteiras dessa vida e nos encontramos no plano espiritual, que é propriamente a nossa verdadeira vida. Então nós vamos começar com a questão 459 do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai perguntar a eles: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos vão responder: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Vemos por essa resposta que vivemos todos interconectados, encarnados e desencarnados, e que todos nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Como a Terra ainda está no patamar de um mundo de provas e expiações, os seus habitantes encarnados e aqueles espíritos desencarnados que rodeiam a Terra, todos nós somos propriamente imperfeitos. E é claro, essa troca de vibrações, essa influência, se encontra num patamar muito baixo. Daí o orai e vigiai constantes, recomendado por Jesus. Então tudo vai começar por essa influência. Aí nós vamos perguntar o que é uma obsessão simples. É justamente essa influência negativa constante que sofremos por estarmos no início da nossa caminhada. Recebemos essa influência das entidades que se afinam com o nosso modo de pensar. Então, qual seria a solução? Precisamos, em primeiro lugar, tomarmos consciência dessa influenciação e substituir nossos pensamentos equivocados por pensamentos melhores, a fim de escaparmos dessas influências negativas. Afinal, elas só nos alcançam porque ainda sintonizamos com elas, ainda pertencemos a esse patamar inferior. Mas basta um pouco de conhecimento e a nossa própria vontade firme para nos livrarmos delas e conseguirmos sintonizar nossos pensamentos em faixas mais elevadas. Aqui, a prece sincera vinda do coração faz com que sintonizemos com a ajuda que jamais nos falta. Bom, falamos aqui da obsessão simples, que propriamente a nossa vontade firme, baseada nesse conhecimento, consegue rebatê-la. São influências que sofremos o tempo todo, mas existem gradações nessas obsessões. A fascinação, por exemplo, é um processo mais difícil, porque vai ao encontro do nosso orgulho, que ainda está muito enraizado em nós. E Kardec vai discorrer sobre esse tipo de obsessão no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns. Vamos a essa leitura, então. A fascinação tem consequências muito mais graves. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium e que paralisa, de certa maneira, a sua capacidade de julgar as comunicações. O médium fascinado não se considera enganado. O espírito consegue inspirar-lhe uma confiança cega, impedindo-o de ver a mistificação e de compreender o absurdo do que escreve, mesmo quando este salta aos olhos de todos. A ilusão pode chegar ao ponto de levá-lo a considerar sublime a linguagem mais ridícula. Enganam-se os que pensam que esse tipo de obsessão só pode atingir as pessoas simples, ignorantes
ou desprovidas de senso. Os homens mais atilados, mais instruídos e inteligentes, no outro sentido, não estão mais livres dessa ilusão, o que prova tratar-se de uma aberração produzida por uma causa estranha, cuja influência os subjuga. Dissemos que as consequências da fascinação são muito mais graves. Com efeito, graças a essa ilusão que lhe é consequente, o espírito dirige a sua vítima como se faz a um cego, podendo levá-lo a aceitar as doutrinas mais absurdas e as teorias mais falsas como sendo as únicas expressões da verdade. Além disso, pode arrastá-lo a ações ridículas, comprometedoras e até mesmo bastante perigosas. Compreende-se facilmente toda a diferença entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos provocadores de ambas devem ser diferentes quanto ao caráter. Na primeira, o espírito que se apega ao médium é apenas um importuno pela sua insistência, do qual ele procura livrar-se. Na segunda é muito diferente, pois para chegar a tais fins o espírito deve ser esperto, ardiloso e profundamente hipócrita. Porque ele só pode enganar e se impor usando máscara e uma falsa aparência de virtude. As grandes palavras como caridade, humildade e amor a Deus servem-lhe de carta de fiança. Mas através de tudo isso, deixa passar os sinais de sua inferioridade, que só o fascinado não percebe. E por isso mesmo, ele teme, mais do que tudo, as pessoas que veem as coisas com clareza. Sua tática é quase sempre a de inspirar ao seu intérprete afastamento de quem quer que possa abrir-lhe os olhos, evitando por esse meio qualquer contradição, está certo de ter sempre a razão. Então, como podemos constatar aqui, entra o orgulho do médium, pois suas ideias inferiores podem ser constatadas pela maioria, mas ele mesmo não as enxerga. É capaz de se afastar dos bons conselhos por acreditar que apenas ele está certo, pois o seu ego ele está sendo massageado. Ou seja, seu comportamento está sendo aplaudido por entidades hipócritas, mas que o apoiam em seus pensamentos esdrúxulos. Nesse tipo de obsessão, a situação se complica, porque o indivíduo, além de não pedir ajuda, ele se afasta dos bons conselhos por não aceitar críticas e se achar o dono da verdade. Ele possui a vontade, mas não a utiliza, porque ele se acha injustiçado por todos e nem cogita estar enganado. E por fim, uma outra modalidade de obsessão é a subjugação. E essa subjugação, a gravidade dela provém da falta de vontade firme do indivíduo de sair daquela situação. Com a vontade do indivíduo paralisada, o obsessor impõe a sua vontade. E isso fez com que Kardec, em seu início, usasse o termo possessão ao invés de subjugação. Porque a impressão que dá é que o espírito toma posse daquele corpo. Mas nós sabemos que o corpo verdadeiramente pertence ao obsediado, porque a ligação de seu perispírito é feita com aquele corpo desde o nascimento. E ela só será desfeita no momento da sua desencarnação. Mas sua vontade foi paralisada. E ela momentaneamente é substituída por aquele espírito. E provisoriamente esse espírito passa a comandar aquele corpo. Aqui a influência é mais grave, porque a pessoa perde a força da vontade de resistir aos arrastamentos negativos. E é praticamente comandada pelo obsessor,
sem oferecer resistência. Mas aqui, como nos casos anteriores, o indivíduo permitiu que essa ligação fosse feita, pois possui pontos negativos que estão em sintonia com o obsessor. Todos temos esses pontos negativos a trabalhar em nós, para que essa sintonia se eleve e dessa forma possamos sintonizar com aqueles que estão num patamar mais elevado. Novamente aqui, orai e vigiai ser um trabalho constante para que não caiamos nas armadilhas. E elas nos são colocadas de maneira sutil, apenas aguardando os nossos tropeços. E Kardec vai falar também na Gênese, no capítulo 14, item 49, que a obsessão e a possessão, ou subjugação, o mais frequentemente elas são individuais, mas às vezes elas também se tornam epidêmicas. Quando uma nuvem de maus espíritos se abate sobre uma localidade, é como quando uma tropa de inimigos a vem invadir. Nesse caso, o número de indivíduos atingidos pode ser considerável. Temos diversos exemplos dessas obsessões coletivas que nos são relatadas em vários episódios da própria Revista Espírita, que era um periódico onde Kardec publicava seus estudos e as cartas que lhe chegavam sobre acontecimentos diversos em vários locais, e que se faziam essas cartas objeto de suas pesquisas. E sempre teremos exemplos, porque acolhemos essas ideias que sintonizam com as nossas. Lembremos que ao tempo de Jesus, uma multidão o condenou à crucificação, quando questionado se o condenado seria ele ou Barrabás. E nos lembremos também que no meio daquela multidão, muitos ali haviam sido curados por Jesus e, portanto, não tinham motivo algum para condená-lo. Mas mesmo assim, não se ergueram em seu favor. É que aquela multidão tão inferiorizada quanto nós, nos dias de hoje, foi envolvida por espíritos adversários ao Cristo e à implantação do Evangelho aqui na Terra. E sintonizou com eles porque guardava essa afinidade. Podemos perceber que em momentos decisivos, esse turbilhão de espíritos inferiores se reúne para sintonizar com nossa inferioridade. Mesmo que para que haja essa sintonia não exista uma razão lógica, como no caso dos curados por Jesus. É que ainda guardamos o mal em nós. E pensemos agora nos dias atuais, em que o planeta passará por um processo de regeneração já anunciado por Jesus. Não seria o momento exato para que esses opositores ao Evangelho atuassem de forma coletiva sobre a população encarnada na Terra? Já não fizeram isso outras vezes? O tempo para a regeneração não foi anunciado? E todos nós, atualmente, não vivemos tempos difíceis? Portanto, não nos intimidemos diante dos obstáculos. Não desanimemos. Não deixemos levar novamente. Não nos deixemos levar novamente por essa turba de espíritos que se organiza em massa nos grandes momentos de transformação da humanidade, aqui no caso da Terra. Sejamos todos nós o fermento espiritual ao que o Cristo se referiu. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos
aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.